Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o professor Wendel e essa é a quarta parte da nossa aula de HTML. Bom, para começar a nossa aula, nós vamos iniciar aqui novamente o nosso editor de texto, o Bluefish. Esta aula vai falar sobre formulários e para isso nós vamos abrir aqui o nosso primeiro exemplo. Este é o nosso primeiro exemplo de formulários. É bom salientar que os formulários são utilizados para enviar dados através da internet, dados que podem ser utilizados como base para processamento de informações e para sistemas web. Então, no nosso caso aqui, nós vamos coletar algumas informações, no caso do usuário, da nossa página, e enviá-las para um programa tratar essas informações. Então, aqui nós temos a estrutura de uma página HTML convencional e o que nos diz que esta página contém um formulário é a tag form. A tag form inicia um formulário que pode ser utilizado para enviar dados através da internet. Nós temos aqui então a tag form e algumas tags adjacentes aqui a ela. A primeira tag que nós vamos observar aqui é label. O label é uma tag que mostra uma etiqueta no formulário, que vai identificar um campo desse formulário. Aqui no nosso caso, nós temos um label, uma etiqueta chamada primeiro nome. Esse label possui um atributo chamado for para identificar que esse é o label fname. É um nome que a gente dá para esse label. Abaixo da tag label, nós temos a tag input. A tag input é um campo de entrada. É uma entrada de dados que pode ser feita através do formulário. Nós chamamos essa entrada de dados de campo. Então aqui nós temos um campo. Esse campo tem um atributo chamado type, que diz para nós que tipo de campo é este. No nosso caso, é um campo do tipo text, ou seja, ele vai conter um texto. Um outro atributo é o ID, que identifica esse campo dentro do formulário. O nome desse campo é fname. Nós temos um outro atributo chamado name, que identifica também esse formulário. Nós também temos o atributo name, que identifica este campo dentro do formulário. Isso é muito importante quando nós formos enviar esses dados. Esse name também tem o nome de fname. O valor dele é fname. E aqui nós temos o atributo value. Esse valor contido dentro do campo value é que vai ser exibido na tela. Tá? É um valor pré-definido. É um valor que já vai vir dentro do campo. Então, se nós quisermos que apareça esse nome dentro do campo do formulário, já preenchido, ele vai aparecer automaticamente dentro da página HTML. Aqui nós temos outra tag label. O nome dela é lname. O que vai aparecer no formulário são as palavras último nome. Aqui nós temos mais uma tag input, também do tipo texto, cuja identificação é lname, o nome é lname e o valor é de tal, que é o valor padrão que vai aparecer no campo. Nós podemos observar aqui várias tags BR. Essas tags criam uma quebra de linha em cada linha dessas do formulário. Aqui neste caso nós temos duas quebras de linha. Aqui nós temos um outro input, também com um type, só que diferente do type igual a text. Esse type é do tipo submit. Isso significa que esse input é um botão cujo nome é enviar. Então aqui nós temos um botão. Aqui nós temos um parágrafo com o texto que vai aparecer na página HTML.
Vamos observar então como vai aparecer isso na tela. Então aqui nós temos o formulário HTML, este é o label, este é o campo do tipo texto, com o valor já preenchido automaticamente. Este é o segundo label, último nome. Este é o outro campo do tipo input, para um texto, com o texto já preenchido. Este é um outro input do tipo submit, que é um botão, nós o chamamos de botão enviar. Vamos então ao segundo exemplo. Então, vamos em arquivo, abrir. Segundo exemplo de formulário. Este formulário utiliza um outro tipo de input, que é o tipo rádio, são os botões de rádio. É uma outra forma de inserir dados no formulário. Então nós temos aqui a tag form para iniciar o nosso formulário, uma tag do tipo input, com o type igual a rádio, ou seja, o tipo dela é rádio. O ID dela é masculino, ou seja, a identificação dessa tag. O name é gênero, isso também serve para identificar esse input dentro do formulário. E o seu valor é masculino. Aqui nós temos um outro label. A sua identificação é masculino. Esse é o nome que vai aparecer na tela, masculino. Esse é um outro input, feminino. O ID dele é feminino. Ele também é do tipo rádio. O seu name também é gênero. E o seu valor é feminino. Aqui nós temos um outro input do tipo rádio. O seu ID é outros. O seu name é gênero também. E o seu valor é outros. E esse é o label outros. Vamos observar então como esse formulário irá aparecer na tela do navegador. Muito bem, que nós podemos observar o input do tipo rádio, o botão de rádio. Nele você pode selecionar com o clique do mouse uma das opções, apenas uma das opções. E ele é diferente do campo texto, onde nós escrevemos um texto. Aqui nós selecionamos uma das opções. Bom, vamos então ao nosso terceiro exemplo de formulário. Este é o terceiro exemplo de formulário, são as caixas de seleção. Isso é um outro tipo de input. Aqui nós temos novamente o nosso formulário, nossa tag formulário. Aqui nós temos uma tag input do tipo checkbox. O checkbox são caixas de seleção. Essa primeira tem o seu ID como veículo 1, o seu name também é veículo 1 e o seu valor é bicicleta. O label também é chamado veículo 1 e é esse texto que vai aparecer na tela. Eu tenho uma bicicleta. Aqui nós temos um outro input do tipo checkbox. O seu ID é veículo 2, o seu name é veículo 2 e o seu valor é carro. Esse é o que vai aparecer na tela do navegador. O seu label é veículo 2. Essa frase irá aparecer, eu tenho um carro, no nosso navegador. Aqui nós temos o input do tipo checkbox. O seu ID é veículo 3, o seu name é veículo 3 e o seu valor é barco. E essa frase irá aparecer como label na tela do navegador. Eu tenho um barco. E aqui novamente nós vemos um botão de enviar. É um input do tipo submit, que é um botão. Vamos ver então como vai ficar. Então, uma caixa de seleção é uma pequena caixa que pode ser marcada com um clique do mouse.
De uma forma diferente do botão de rádio, você pode selecionar várias opções utilizando o checkbox. E aqui nós temos o botão enviar para enviar essas informações. Todo o formulário é enviado para um programa que vai tratar esses dados e processá-los de alguma forma. Para fazer isso, nós utilizamos o atributo action. O atributo action envia para um determinado programa, nesse caso aqui para um programa chamado recebedados.php, que vai tratar esses dados. Muito bem, pessoal, esta então foi a nossa aula sobre formulários HTML. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até breve.